Olá, meus amigos e minhas amigas! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam muito bem e que vocês ainda estejam seguindo as recomendações básicas de saúde, não é mesmo? Lavando bem as mãos, utilizando álcool gel e utilizando a máscara de proteção sempre que você sai da sua casa. Então, você deve permanecer na sua casa, assim como eu estou fazendo, como os demais professores da aba estão fazendo, ficando em suas casas, evitando aglomeração, mas sempre que você sai da sua casa por qualquer motivo que seja, tem que utilizar a máscara de proteção e da forma correta, ou seja, cobrindo o nariz e boca, ok? Meus amigos e minhas amigas, vocês já sabem que nesses QR Codes aqui ao lado, você acompanha a gente nas redes sociais, tanto o Facebook quanto o Instagram da aba. E nesse WhatsApp aqui, você envia o seu trabalhinho audiovisual. Então todos esses produtos audiovisuais que eu realizei em videoaula, que eu mostrei em videoaula para vocês, como a trend do TikTok, a recriação da foto antiga, o efeito clone, o stop motion, a animação, o efeito loop. Então, todos esses vídeos que eu mostrei em aula, você tem que desenvolver e mandar para a gente nesse WhatsApp para eu saber como está o desenvolvimento, se você está acompanhando e está conseguindo entender e realizar esse conteúdo. Ok? E você também envia o seu trabalho da mostra virtual, aquele vídeo O que eu vejo da minha janela, certo? E eu sei que eu já tinha falado para vocês que eu não iria mais falar sobre esse assunto, mas ainda tem alguns alunos que entraram em contato, que não conseguiram desenvolver, não entenderam muito bem, então a partir de hoje, teremos uma sequência de 3 vídeos com compilado, ou seja, vou editar todo esse processo que foi da amostra virtual, um compilado de 3 vídeos para que essas pessoas possam acompanhar de uma melhor forma e realizar esse trabalho, ok? Então no vídeo de hoje você acompanha a ideia do vídeo e o processo de captura da nossa janela, em foto, em vídeo, em time-lapse, com movimento. Então hoje é o que é, sobre o vídeo e a parte de captura dessa janela. Aí no próximo vídeo vai ser sobre a vinheta, então vou compilar os 3 vídeos que saíram, as 3 videoaulas que saíram sobre a vinheta em um único vídeo e depois a apresentação com a edição final do vídeo da amostra, ok? Então solta a vinheta, vai! Participar da amostra, da aba, nesse primeiro semestre, de novo de maneira virtual, assim como foi no final do ano passado. Então, iremos realizar um trabalhinho, um produto audiovisual, vamos criar um vídeo, cada um de vocês vai fazer um vídeo para que seja exibido na amostra virtual. O tema da nossa amostra virtual, deixa eu ligar aqui que parou de funcionar. Pronto. O tema da nossa amostra virtual é identidade, tá? Então o tema central da amostra é identidade. E o título do nosso trabalhinho é O que eu vejo da minha janela, certo? Então o título do nosso vídeo é O que eu vejo da minha janela. Mas você já parou para pensar, você já parou para perceber que a sua janela muda diariamente? Ela tem a cada hora do dia, da noite, quando você olha, você percebe algo diferente. Ela não é igual. Apesar da janela ser ali fixa no lugar da sua casa, cada hora ela é de um jeito. Então você tem mais sol, menos sol, o dia está mais nublado, menos nublado, a noite está mais clara, mais escura, está chovendo, não está chovendo, tem nuvens escuras, nuvens claras, então está em constante mudança. Tem um trânsito lá fora, ou se não tem uma parede, nessa parede tem uma planta, não tem uma planta, essa planta cresceu, não cresceu, ou seja, toda a janela, por mais vista abrangente que ela tenha ou não, ela muda. Para você ter uma ideia, eu vou mostrar agora a janela que eu tenho aqui em casa em várias horas do dia, como ela muda. Olha só.
Então, você pode perceber que a cada hora ela muda. Então, se eu estou no começo da noite, naquele final de tarde, onde o sol está quase desaparecendo, a chamada Golden Hour, que eu já falei nas aulas de fotografia, você tem uma luz diferente, a cor do céu é diferente. Se você está já para o meio da noite, né, ali próximo à meia-noite, 1h da manhã, que está completamente escuro, você consegue enxergar a lua melhor ou as estrelas, ela é diferente. Se você está num período onde o sol está mais forte, é diferente. Ou então, logo após uma chuva, olha só, essa é a minha outra janela, e logo após dar uma chuva, eu consegui registrar o quê? Um arco-íris. Então, eu não sei exatamente o que vai acontecer naquele dia, naquele horário, na minha janela. Isso é muito imprevisível. Você tem uma certa noção do que pode ser visto, do que pode acontecer, mas vai depender da hora, do dia. Então é por isso que nesse trabalho, nesse vídeo, nesse produto audiovisual que vamos realizar para a Amostra Virtual, vamos começar a produzir desde já. Assim, temos tempo suficiente para conseguir o melhor registro da sua janela. Então, já vá fazendo isso, já vá olhando a sua janela, vá reparando. Porque além da foto da sua janela, você vai ter que interpretar o que você vê. Porque cada um sente, cada um vê de uma maneira. Então, quando você está enxergando a sua janela, o que você vê? É a sua interpretação, não a minha, não a dele, não a dele. É a sua interpretação. Então você precisa escrever o que você vê pela sua janela. Mas se você tem dificuldade de escrever, tudo bem, calma. Você pode buscar poesia, poema, letra de música, algo que traga para você o mesmo sentimento, essa sua mesma visão, ok? Então, olha só, na nossa amostra virtual faremos um vídeo por completo, ou seja, teremos que ter uma vinheta animada de entrada, ou seja, você vai criar uma vinheta com o título e o seu nome para sabermos exatamente o que é aquele vídeo de quem é, ok? Como uma vinheta faz, a vinheta de um programa, ela vem para marcar, para mostrar que vai começar aquele conteúdo. Então no nosso vídeo teremos uma vinheta animada com seu nome e o título da obra, que é O que eu vejo da minha janela. Depois disso vai entrar um vídeo seu, ou seja, você vai ter que se filmar dessa maneira que eu estou fazendo, ou no modo retrato, vai depender de como você vai criar isso. A gente vai entrar nesses detalhes no meio da produção desse vídeo, mas você vai gravar você falando o seu nome, a sua idade e fazendo a conexão para a janela. Então, eu sou o Rafael, tenho 35 anos e é isso que eu vejo da minha janela. E aí vai para a janela. Saída para a janela tem uma transição, então vai ser uma transição trabalhada, interessante, não uma quebra rápida, não uma quebra de repente para a janela. Vamos trabalhar uma transição para o seu vídeo, para a janela, e aí vai entrar a imagem da janela. Pode ser fixa, você pode fazer em vídeo também, você pode filmar em time-lapse a sua janela, por que não? Ou você pode mostrar diversos ângulos da sua janela, você pode aproveitar esse tempo e fazer vários registros da mesma posição e ir colocando a diferença entre eles. Então dá para fazer muita coisa, apesar de ser apenas uma janela. Ok? E aí nessa janela tem essa interpretação sua do que você vê pela janela. Então você vai narrar esse texto que você escreveu ou pegou, seja uma poesia, um poema, uma letra de música, e aí você vai narrar ele. Professor, eu não quero narrar. Professor, o meu microfone está com problema, como que eu faço? Calma, você pode legendar essa narração. Então, ao invés de você gravar essa narração, você vai legendar, ou seja, você vai colocar em texto essa sua interpretação. E é claro que tem que ter uma trilha acompanhando isso. Não pode ser sem trilha, tem que ter uma trilha que vai acompanhar essa sua narração, essa sua legenda ou esse sentimento do que você vê pela sua janela. E claro que temos que finalizar o vídeo com os créditos. Então, iremos realizar os créditos desse vídeo no final, dando a credibilidade para tudo que importa. Seja a ferramenta que utilizou, seja você que criou o vídeo, seja você que tirou a foto, ou você teve a ajuda de alguém, seja o site ou o criador daquela trilha que você precisa dar crédito por estar utilizando.
Então, finalizaremos dessa maneira. Então, nosso produto, nosso vídeo para amostra, será um vídeo completo. Vinheta, apresentação, foto com vídeo, narração, trilha, sua apresentação e crédito. Ok? Então, meus amigos e minhas amigas, vocês estão vendo a minha janela. Então, eu trouxe o celular, eu apoiei ela na minha janela para poder demonstrar algumas das funcionalidades e aquilo que nós precisamos lembrar, tomar os cuidados para tirar a nossa fotografia, ok? Então, quando você abre a câmera do seu celular, né, você vai ter algumas opções já de cara, ou você vai ter que acessar algumas partes das configurações para você ter esse acesso. Então, eu vou mostrar, vou exemplificar aqui nesse meu visual, ok? Então, logo de cara aqui, eu tenho aquele HDR, né? High Definition Range, High Dynamic Range. Eu tenho a opção de desativado, ativado e automático. Eu gosto sempre de deixar ele ativado, principalmente quando for tirar algumas fotografias de paisagem, né? Então eu gosto sempre de deixar o High Dynamic Range ativado, ok? Flash. Primeira coisa, sempre desativado. Você vai utilizar o flash apenas em último caso. Então mantenha o seu flash desativado. Aqui eu tenho um cronômetro, caso eu queira utilizar o disparo automático sem estar clicando, né, no botãozinho do obturador, eu deixo no cronômetro. Às vezes, por mais que você não vá realizar uma selfie ou você vai estar longe do seu celular, às vezes você pode utilizar isso para manter a sua mão mais firme. Então, ao invés de você segurar e apertar no obturador, no disparo, você pode utilizar desse disparo após 3 segundos ou 10 segundos, exatamente para você ter mais firmeza na hora de tirar uma foto, ok? Aqui seriam as fotos dinâmicas, né, para fazer foto sequencial e elas terem um certo movimento, eu não vou fazer isso. Aqui nós temos a parte de automático ou manual da câmera, né? Então, em alguns celulares, ao invés de aparecer manual, pode estar aparecendo Pro, mas é a mesma função, porque é para você configurar manualmente as opções da sua câmera, ok? Eu vou manter automático dessa vez, eu já fiz aula explicando cada um, né, dessa maneira manual, mas eu vou utilizar de maneira automática aqui, porém utilizando esses artifícios de configuração da tela para melhorar a fotografia. E depois você vai ter a engrenagemzinha aqui, no seu celular pode estar embaixo, em cima, mas se você enxergar uma engrenagem como essa, são as configurações. Então aqui eu posso visualizar qual o tamanho da foto que eu vou tirar, né? Não só a resolução, mas também o formato. Aqui eu posso trabalhar basicamente de duas formas, né? Ou no formato 4x3, que é o formato mais quadrado, ou em 16:9, que é o formato widescreen. Como a gente vai fazer um vídeo, e esse vídeo ele vai ser, no meu caso, em 16:9, porque eu vou fazer a minha vinheta e a minha apresentação em widescreen, eu não vou utilizar na minha configuração maior, que seria de 12 megapixels em 4x3. Eu vou trabalhar em 9,1 megapixels em 16:9, porque vai encaixar melhor a foto. Ela não vai ficar quadrada e aí você vai ter laterais, tanto de uma parte quanto de outra, sem aparecer informação. Claro que se você tiver isso, você pode trabalhar um background para compensar isso. Mas eu vou optar, eu quero realizar uma fotografia para pegar toda a parte do vídeo. Então, toda a área do vídeo de 16:9 que eu vou realizar, eu quero que apareça a foto. Então, eu vou baixar um pouco essa minha resolução, mas para o vídeo isso não vai fazer interferência nenhuma, porque essa foto em 9,1 megapixels é bem maior do que a resolução do meu vídeo Full HD. Então vou trabalhar em 16:9, ok? E aí você tem outras opções de vídeo, né, da câmera de selfie, do HDR, espelhar selfie, isso, claro, são as configurações do meu celular. No seu pode ser um pouco diferente, mas você vai entender a mesma função, só vai precisar localizar de outra maneira. E aí eu vou chegar aqui embaixo porque eu gosto e me ajuda muito a questão de ativar o nível,
onde ele vai dizer para mim se está nivelado ou se está torto. Então vai aparecer um risco no meio, e se tiver retinho, ou seja, nivelado com o horizonte, isso vai permanecer reto e em amarelo. Se tiver torto, ele vai me mostrar aonde eu preciso corrigir isso, tá? E também as linhas de enquadramento, que ajudam a gente a fazer um enquadramento melhor, a seguir aquelas regrinhas a regra do terço, né? Então eu gosto de deixar tanto as linhas de enquadramento quanto o nível para tirar a fotografia. Vamos lá então voltar para a foto, e mesmo que esteja no automático, se você tocar na tela do seu celular, você vai conseguir dizer aonde você quer o foco. Então, por exemplo, na minha janela que eu tenho essa rede de proteção, se eu clicar em cima do risco da rede, ele vai fazer o foco na rede, nesse primeiro plano, enquanto a cidade ao fundo está desfocada. Se eu clicar fora da rede, em outra parte que não seja a rede, esse primeiro plano vai ficar desfocado, então a rede fica desfocada e eu tenho a cidade focada. Então, mesmo no automático, você consegue fazer esse foco e desfoco apenas clicando na tela do seu celular, ok? Claro que você pode travar o foco, então sempre que eu falo que você tem que travar o foco, por exemplo, para fazer o vídeo, para fazer uma gravação do seu celular, basta você clicar onde você quer o foco, né? E segurar até aparecer esse cadeadinho, ó. Então quando eu toco e seguro, ele vai aparecer um cadeadinho dizendo que esse foco está travado. Então o foco aqui está na cidade, não na rede, e está travado nessa parte. Se fosse um vídeo, ele ia permanecer com esse foco e não ia ficar aquela sensação de vai e vem de desfoque, que acontece muito caso você não faça esse travamento, né? Caso você não faça esse bloqueio do foco. Ao lado aqui, sempre ao lado direito, você tem a questão do ganho. Então, na parte automática, você tem foco, ganho e zoom. Aqui eu tenho o ganho, então eu posso dizer que eu quero mais clara essa imagem ou menos clara. Então vai depender da intensidade que está o dia, claro. E ao lado esquerdo é o zoom. Então se você levar para frente, levar para trás, você vai fazer o zoom. Claro que você também pode fazer o aumento de pinça para fazer o zoom, ok? Claro que você também pode fazer um vídeo, então você poderia trabalhar com outras opções. Aqui eu tenho, por exemplo, o time-lapse. Então eu poderia fazer uma imagem de time-lapse. Eu poderia deixar aqui o meu tempo de 8, 16 ou 32x e começar a fazer um time-lapse. Então repara que aqui é o tempo de gravação do vídeo. Eu coloquei 32x, ou seja, eu vou ter um tempo maior entre um registro e outro. Quanto menor esse número, mais registros você tem por segundo, ok? Então, aqui eu deixaria realizando esse registro por um bom tempo para ter essa diferença entre o tempo, né? Entre a hora do dia, da noite. Então eu poderia aproveitar aquele finalzinho de tarde, onde o céu está começando a ficar mais escuro, mas você ainda tem a diferença de cores no céu, não está totalmente escuro e até ficando escuro. Então no time-lapse eu consigo fazer esse registro. Ó, repara que deu 1 segundo de vídeo agora. Então, meus amigos e minhas amigas, como vocês podem ver, estou com o celular posicionado em frente a uma das minhas janelas. Hoje eu quero mostrar um pouco afastado da janela. Vamos supor, e a ideia que você tenha é de mostrar a janela por si e não a paisagem que está lá. Lembra que quando eu disse que o que eu vejo pela minha janela é uma interpretação pessoal, ou seja, uma interpretação sua, às vezes você pode querer demonstrar algo além da paisagem, ou seja, a janela por si. Então, para algumas observações, estou posicionado aqui onde eu tenho a minha janela, que está com a cortina fechada, e eu tenho algumas plantas à frente, né? Então, perceba que a luz que vem pela janela não deixa eu ver as cores dessa planta, ou seja, essas plantas estão no contraluz. Então, eu não consigo observar, ter real noção do que são. Claro, você consegue observar e ver que são plantas, mas se eu quisesse mostrar mais do que isso, eu teria que fazer o foco
nessas plantas, né? E ajustar essa luminosidade para que aí sim as plantas aparecessem. Então eu tenho a janela e as plantas, só que aí surge um outro problema. Para eu fazer isso, já que estão no contraluz, eu tenho que forçar essa luminosidade e a janela fica estourada. A gente fala que está estourando, essa luz está estourada porque você não tem mais tanta definição de imagem, exatamente por estar entrando tanta luz pelo obturador. Então é preciso fazer ajustes e precisa às vezes sacrificar alguma coisa para mostrar outra. Você poderia fazer alguns ajustes aqui, né, para não ter tanta luminosidade e mesmo assim conseguir ver mais do que apenas a janela. Então dessa maneira você muda o foco, porém a janela ainda está presente. Então uma interpretação para essa janela seria as plantas recebendo da luz do sol, né? Então eu tenho além da paisagem que está na janela. Então, para isso você precisa fazer escolhas do que você quer que apareça mais ou que apareça menos, exatamente por esse ajuste de luminosidade. Eu vou abrir agora a cortina porque vai dar mais diferença ainda quando você tem essa cortina aberta, não tendo nenhuma interferência de entrada de luz. Então, você percebe que a emissão muda, você tem mais luz entrando, então você não percebe o que está além dessa janela. Pode ser uma interpretação. E aí, se você quiser mostrar o que está para essa janela, por exemplo, basta você focar no céu, né? E aí você vai ter esse controle de luz, e aí o que está para primeiro plano vai deixar de ficar nítido, afinal de contas, ele está no contraluz. Claro que você pode tentar dar uma ajustada, mas quando você vai focar na janela em si, todo esse ambiente interno vai ficar escuro. Você não vai conseguir ter muita noção do que realmente está nesse ambiente externo. Então é uma questão de escolha. Agora a gente vai lá para frente da janela para a gente falar sobre um outro assunto, que é enquadramento. Então, meus amigos, eu me aproximei aqui da janela para fugir da rede de proteção e para a gente falar um pouquinho sobre enquadramento. Perceba que essa minha janela tem uma parede aqui e uma parede aqui. Então eu tenho um espaço um pouco mais limitado. Eu poderia enquadrar isso mesmo tendo essas duas faixas laterais, né? Ou eu poderia tirar uma para ter apenas nessa parte, e aí eu poderia aproveitar esta parte da janela, da parede, para colocar as legendas, para poder colocar a legenda da minha interpretação, da minha vista, da minha janela, ou de uma letra de música, de um poema, de uma poesia, como eu já abordei no vídeo anterior. Então eu poderia escolher entre enquadrar isso meio a meio, né, uma parte para a direita e uma parte para a esquerda, ou poderia jogar para um lado para ter apenas na esquerda, ou para o outro para ter apenas da direita. Ou você poderia dar um zoom para fugir disso. Não muito zoom, porque senão a gente perderia a qualidade dessa imagem. Aí agora eu tenho um outro tipo de enquadramento a perceber. Observe que eu tenho a minha linha de enquadramento, né? Então, dessa maneira eu posso fazer a regra dos terços. Então, eu poderia optar por ter menos cidade e mais céu. Então, perceba que a minha linha do terço de baixo é onde eu vou enquadrar a cidade e as duas linhas de cima é onde eu enquadro o céu. O céu tá com essas nuvens, tem um degradê de cor, então acaba sendo mais agradável você ter esse enquadramento com esse terço do céu maior do que o terço da cidade. Se você optasse ao contrário, então eu pegaria o terço de cima para ser o céu e os dois terços abaixo para focalizar a cidade. Como a gente tem um céu que traz mais informação e é mais agradável para mim, eu faria dessa maneira. E aí você faz aquele ajuste, né? Então você pode fazer aquele foco para ser no céu, né? Trava esse foco, ajusta a intensidade de luz que entra e que sai para fazer o registro da melhor forma, ok? Então,
enquadramento nessa minha janela, mesmo que ela tenha paredes, eu consigo ou dividir isso e eu assumo as paredes, ou eu tiro de um lado, ou eu tiro de outro, ou eu dou um zoom para fugir dessas paredes. Então eu vou aproximar da minha rede, vou aproveitar a rede para segurar mais firme, porque eu vou fazer um movimento de pan. Então deixa eu fazer um ajuste aqui. E aí eu vou sair do ponto A e vou até o ponto B, o máximo que eu consigo, sem aparecer essa rede de proteção, porque eu quero dar o maior movimento que eu consigo dessa janela. Então, uma coisa, primeiro, aliás, eu vou focar e travar esse foco. Travei o foco e vou dizer o quanto de luz eu quero. Perceba que quanto mais eu aumento, mais estourado fica essa parte do céu. Então, como eu quero ter essa diferença de nuvens, ó, eu vou manter o ganho de luz onde eu consigo ter toda essa textura da nuvem que para mim é agradável. E aí eu vou fazer o enquadramento de regra dos terços, onde eu quero a cidade nos terços de baixo e o céu nos 2 terços de cima. E aí eu vou fazer o meu movimento. Então eu vou sair do ponto A, vou fazer devagar esse movimento. Estou fazendo com a mão, então pode tremer um pouquinho, mas vamos tentar fazer da melhor forma. Então saio do ponto A e vou movimentando lentamente. Até o ponto B. Eu posso fazer também, agora, depois que eu fiz de um lado para o outro, eu posso fazer pelo outro lado. Então eu posso fazer do ponto B para o ponto A e fazer a mesma coisa, e posso mudar dessa vez a regra do terço, deixando a cidade nos 2 terços de baixo e o céu no terço de cima. Então você vai explorando todas as possibilidades. Então você utiliza a regra dos terços, inverte essa regra dos terços, e você tem que explorar o máximo de possibilidades que você tem dentro da sua janela, dentro da sua vista. E você pode fazer o tilt, né? Aqui eu vou ter pouco tilt por causa da rede de proteção, mas daria para fazer alguma coisa de sair lá de baixo, né? Sem aparecer nenhum céu, e depois fazendo a movimentação para cima, fazendo o movimento de tilt até chegar no terço da cidade lá embaixo e finalizar. Ou ao contrário, sair de cima e fazer a baixa dele. Então, você tem algumas possibilidades na mesma janela para deixar isso mais atraente. Então olha só, 5 minutinhos eu tive que ir lá na janela, fazer um registro, seja em vídeo, seja em foto. Então não demora muito tempo para você fazer essas etapas do vídeo, né? Fazer essa produção da sua janela. Então não perca tempo, deixa eu melhorar aqui a minha iluminação, porque eu sempre digo que você precisa travar o foco e ajustar o ganho da sua câmera para ter o melhor registro. Então, lá na sua janela, quando você for fazer esse registro, não se esqueça dessas coisinhas básicas: fazer o foco, travar esse foco, ajustar o ganho dessa luz, né, para não ficar estourando o céu, né, quando a gente tem muita luz, fica tudo branco e a gente perde toda aquela definição que as nuvens tinham, por exemplo. Então precisava baixar um pouquinho esse ganho de luz para poder ter a textura da nuvem. Então são observações básicas, são detalhes que fazem a diferença na hora de produzir o seu vídeo. Então traga um certo movimento ao seu registro, faça tanto a foto fixa, né, tire a foto, quanto faça vídeos. Tente fazer um time-lapse, explore. Ficou com dúvida? Deixa nos comentários aqui embaixo ou mande no nosso WhatsApp. Continua se cuidando
Espero você na roda de conversa e na próxima aula. Um grande abraço e tchau!